Mães de alunos com deficiência voltam a cobrar o professor mediador nas salas de aula de Ribeirão Preto depois do descumprimento de liminar coletiva. A prefeitura não estaria obedecendo o que foi estabelecido pela Justiça. A Lisandra e a Suelen são mães de crianças que precisam de professor mediador na sala de aula. Elas conseguiram depois de entrar na Justiça com ações individuais, mas fazem parte de um grupo com dezenas de casos que ainda não foram atendidos. Diante da situação, estão com um abaixo-assinado que pede a contratação desses profissionais para os alunos com deficiência. Ano passado, as famílias apresentaram um projeto à Câmara para a criação de cargos. A proposta passou pelos vereadores, que indicaram e encaminharam ao prefeito, só que nada avançou. E é muito importante termos os cargos do professor mediador, do professor de AE e do cuidador, que são básico, né, para o aluno de inclusão realmente ter assistência e aprender. Sem contar que hoje, da forma que está, não tem estabilidade, né? Os professores, do mesmo jeito que eles entram, a gente não sabe se ele vai terminar o ano com a criança ou não, porque até antes do recesso, eram alguns professores que eram contratados pela rede, que era professor mediador. Esses professores foram retirados da função de mediadores e agora entrou uma empresa terceirizada. Quer dizer, o vínculo que as crianças tinham se perdeu. Vai ter que começar novamente. Isso falando de crianças que já trazem prejuízo por ter deficiência. O grupo conseguiu 10 mil assinaturas a favor da criação dos cargos. O projeto foi protocolado na Câmara em junho do ano passado. O professor tem que ter especialidades para atender, porque não adianta só ter a formação. E como que ele vai atender um aluno com deficiência se ele não tem formação para atender aquele aluno? A gente precisa que a prefeitura dê uma olhada pelos nossos filhos, né? Não falo só do meu, a gente está falando de um modo em geral. A gente tem um grupo onde chega muitas reclamações, então assim, tá muito difícil, porque o que chega pra gente, o que a gente vê e o que eles falam nunca bate, é sempre diferente. As famílias voltaram a reivindicar o professor mediador para os alunos com deficiência depois que perceberam que a Prefeitura de Ribeirão não está cumprindo a liminar que determina esse profissional de apoio nas salas de aula. Segundo as mães, a administração municipal tem obedecido em partes. O que a gente viu nas visitas e o que as famílias nos relatam é a mesma coisa, que está enviando 2 professor mediador por escola. Só que de manhã tem uma média de 16 alunos de inclusão, de tarde 15, 16, esse número vai variando conforme a escola, né? Mas o cenário é o mesmo, né? Enquanto esses professores estão atendendo aluno, um exemplo da primeira e da segunda série, o da quarta e da quinta está desassistido. Isso que a gente sabe que tem mais de uma primeira série na escola, tem mais de uma segunda série, né? Então, o que fala liminar não está sendo cumprida na prática. É triste porque, infelizmente, atrasa muito. As crianças que têm deficiência já têm uma certa dificuldade na aprendizagem e sem esse atendimento prejudica muito. Tem criança que, infelizmente, que é o caso do meu filho, que está na 5ª série e não está alfabetizado. Meu filho tem professor mediador, mas a minha liminar é individual. Mas assim, começou o ano passado a ser assistido, ele ficou 1º, 2º, 3º ano sem professor mediador e atrasa muito, muito mesmo. Tem criança que não consegue frequentar, tem criança que a mãe precisa ir para a escola e ficar junto no período que ele está na escola, porque não tem professor para ficar com essa criança e se ela não faz isso, o filho não frequenta. Mas infelizmente nem todas as famílias têm alguém para fazer isso. Essa é uma luta de todos e um dever da administração municipal, sob pena do gestor responder por improbidade administrativa. O advogado explica que decisão da Justiça não se discute, se cumpre. Todas as determinações judiciais, liminares, elas trazem no seu bojo uma pena pecuniária, ou seja, uma multa pela não implementação dessa liminar. Então, no caso de descumprimento, isso certamente vai gerar uma multa,
a ser paga pela prefeitura e essa multa efetivamente vai recair sobre a próxima administração. Independente de ordem judicial ou mesmo de ação civil pública, acho que caberia à prefeitura uma sensibilidade, enxergar a situação dessas mães, dessas crianças e prestar ali o atendimento que é necessário. Afinal de contas, essas mães não estariam nessa luta, nessa guerra, se não fosse realmente bastante necessário e, digo mais, indispensável a educação dessas crianças. Para quem passa por essa dificuldade, fica a orientação. Em caso do descumprimento, é importante levar isso ao conhecimento do juiz com provas. Então, as mães, elas precisam construir essas provas, materializar esse descumprimento de ordem judicial, levar isso até o Ministério Público para que ele encaminhe ao Poder Judiciário, para que o próprio juiz ele estabeleça novos critérios para o cumprimento dessa ordem. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria de Educação informou que atua para acolher as necessidades dos 1.200 estudantes considerados público-alvo da educação especial, adequando constantemente o número de profissionais que fazem parte da rede. Destacou que atualmente são disponibilizados cerca de 1.000 profissionais entre apoio pedagógico, mediador, professor e também agente de suporte operacional escolar. Garantiu ainda que, paralelamente às medidas já efetuadas, a pasta busca aperfeiçoar e dinamizar o atendimento ofertado a fim de desenvolver a autonomia e as potencialidades dos estudantes. E para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o José Eduardo de Oliveira, educador. Olá, Zé Eduardo, obrigado por nos atender aí em pleno feriado. O ano letivo está terminando e continua então a luta dessas mães para conseguir o professor mediador. O senhor, que é educador e tem experiência em sala de aula, fala para a gente então, não tem como eles aprenderem sem essa ajuda, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, parece que foi uma recorrência, né, durante o ano letivo todo. Nós fizemos reportagens aqui repetidas vezes, cobrando isso do poder público, recebendo essas reclamações da população e, infelizmente, é aquilo que a própria reportagem mostrou, que você acabou de me perguntar. Quando a gente fala em inclusão, não basta a gente apenas disponibilizar a vaga para essas crianças que têm algum tipo de necessidade especial. É preciso também dar condições, dar ferramentas para que essas crianças possam, sobretudo, se incluir, serem incluídas no processo ensino-aprendizagem. E é lógico que o professor principal, ali, o professor regente da sala de aula, não dá conta de tudo isso, de estar com 35, 40, 45 crianças e com crianças especiais. E a presença desse professor mediador ou desse agente de educação especial é fundamental para que esse processo se concretize, que a gente possa acreditar que a inclusão está acontecendo efetivamente na educação do nosso município. É um prejuízo, então, na aprendizagem e isso acaba também desestimulando esses alunos, né, com alguma deficiência física ou intelectual também. Exatamente. Eles, de alguma maneira, já são acometidos, né, por algum sofrimento, por alguma deficiência nesse processo de aprendizagem, uma deficiência nesse processo de desenvolvimento, justamente por algum cometimento, por alguma patologia que aconteceu, e ele frequentando uma escola despreparada para recebê-lo, quer seja na questão física, na questão metodológica, na questão pedagógica ou na ausência de profissionais especializados e treinados, eles acabam sendo duplamente punidos, né? Então, quer dizer, acaba que a gente fala muito em violência na escola, mas a gente esquece de falar da violência da própria escola, a violência que a própria escola acomete os seus alunos. Esse é um grande exemplo. O aluno acaba frequentando, acaba estar dentro do processo ali matriculado, mas não participando e não se desenvolvendo efetivamente. É uma luta de todos nós e um dever da administração municipal, sob pena do gestor até ser responsabilizado administrativamente, né, Zé Eduardo?
Exatamente, isso não é favor nenhum para a prefeitura colocar esse tipo de atendimento para essas crianças na escola. Isso está previsto em vários textos ligados à educação em nível estadual, em nível federal, como o próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, como a própria LDB de 1996. E uma cidade como a nossa, que tem um orçamento que gira em torno de 5 bilhões de reais por ano, a gente não entende como que essa conta fecha. Porque se 25% desses 5 bilhões é destinado à educação, a conta que se faz para manter esses agentes de educação especial ou esses professores mediadores, ela é muito pequena, perto do montante e perto do resultado que isso pode trazer para a sociedade, capacitando essas crianças a se tornarem cidadãos mais integrados à sociedade, integrados ao universo do trabalho, integrados à própria economia. Com certeza isso daria um retorno, como a gente sabe, que seria muito maior daquilo que é investido dentro da educação. A gente lamenta que tudo isso tenha acontecido durante o último governo, praticamente durante os últimos 8 anos que a gente assistiu aqui no nosso município. Educador José Eduardo Oliveira, agradeço a sua presença aqui, um abraço e até mais, viu? Obrigado.